Sábado, 3 de janeiro de 2025, estamos começando o último capítulo do nosso estudo de capítulos da primeira epístola de João, capítulo 5, capítulo final. Nós vamos fazer uma pequena oração. Deus fala, oferecendo Ministério Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, locador, luz de glória, para o grupo Cruz de Força e Fé no WhatsApp TV, notícia Cristo, Rei Jesus Nazareno. Senhor Deus, Pai, Deus, Filho, Rei do Universo, agradecemos pela vitória de prender esse grande terrorista, narco-ditador, traficante, para que ele entregue toda essa teia, essa cadeia do mal, e tu combatas o mal na terra, desarraigando o ímpio, para que o seu cetro não prevaleça sobre o justo, sobre a verdade, sobre a justiça, no teu reino, Cristo amado. Abençoa nossos ouvintes nesse estudo. Amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então temos a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Muitas vezes o cristão diz assim, eu não fiz nada na minha vida, eu sou cristã, mas eu não pude fazer, eu não sei, eu fui à missa, fui no culto, evangelizei uma ou duas pessoas, nunca batizei, nunca fiz um sacramento, não sou padre, não sou pastor, mas não importa. Pequena obra que você tem feito para o reino de Deus, você receberá o seu galardão. E às vezes ele pensa assim, na minha vida, mas o reino de Deus não é medido pela nossa vida. Cada geração tem 4, 5 em século. Um século tem 4, 5 gerações. Então nós temos, desde que Cristo veio, nós temos aí cerca de 80 a 100 gerações apenas, né? Então é o tataraneto, o bisneto, o neto, o filho, né? E às vezes não tem tataraneto. Então por isso que eu digo que esse tanto de gerações a cada século. E a obra de Deus é vista em séculos, e nós estamos com mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, nessas 80 a 100 gerações que houve de cristãos. E vai aumentar, vai progredir, porque sempre Deus nos leva em triunfo com Cristo. Mas devemos amar aos irmãos, cuidado, irmãos, tem padre que vai para o satanismo espírita. No Brasil tem pastores que vão para o satanismo espírita. A gente fica sabendo porque às vezes uma mãe de santo, um pai de santo, se converte e conta que atendia os pastores, atendia os padres, né? Então, cuidado, principalmente em cidades que têm tradição de magia, né? Eu acho que Rio de Janeiro, Bahia, né? E também Minas Gerais, que as pessoas que é afrodescendente têm uma cultura mais ligada a essa magia que veio da Babilônia Oriental. Os cristãos que estão aqui ou que vieram de países mais cristãos são menos influenciados. Então, muito cuidado com a magia, com o pastor que você está indo, com o pregador, com o padre. Procure examinar bem a vida deles. E procure examinar bem a doutrina que você ouve na palavra de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Jesus Cristo não somente com a água, que também, mas com a água com sangue. E o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu, a Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes, num só propósito. Então esse é o testemunho do Espírito Santo. É a Palavra, que é o Evangelho, o Novo Testamento, a Bíblia, na linguagem da Almeida Corrigida Fiel, o Pai e o Espírito Santo no céu. E na terra, o Pai a gente não vê, mas no céu nós vamos ver a face do Pai como os anjos veem, porque nós estaremos com a nossa alma glorificada para ver a face do Pai. Porém, vemos a face de Jesus numa luz, num resplendor de glória hoje, que ele está na mesma glória do Pai. O Espírito, a água e o sangue. A água, a palavra, que nos lava do batismo, que nos lava, né? Que nós mergulhamos na água do batismo da palavra e nela ficamos até a nossa glorificação na luz de Deus. E o sangue de Jesus é eucarístico, a carne e o sangue de Jesus. Então, é por isso, e muitas vezes protestantes erradamente, no meu conceito, todo respeito que eu tenho, os protestantes evangélicos também sou, mas eles estão errados, os sacramentos estão na palavra. Então, como ele diz assim, que não há mais do que 2 sacramentos, e a palavra tem mais de 2 sacramentos. Então existe, Deus deixou mais de 2 sacramentos. Um deles é o casamento, né? O casamento é
um sacramento. Por quê? Porque é uma coisa santa, é um contrato santo, é uma aliança santa que se faz entre duas pessoas de sexos opostos, né? Então, o que Deus uniu não separe o homem. Então, se Deus uniu, é um sacramento. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Aquele que crê no filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Então é um agravo a gente não aceitar o evangelho, não aceitar a verdade, nem o testemunho do Espírito Santo, da água, da palavra e do batismo e do sangue eucarístico, do sacramento e do Espírito Santo. Então, Pedro sepultou um casal que mentiu ao Espírito Santo no começo da igreja. Então é muito perigoso. Então a gente não honrar, não respeitar, não ouvir e afrontar e agravar o Espírito de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Então isso aqui João deixa muito claro qual é a religião verdadeira e o perigo da gente afrontar a verdadeira religião, que eles estão chamando Jesus e Deus e o Evangelho de mentirosos, né? Então, não é um problema pequeno uma falsa religião. A Europa hoje foi invadida por muçulmanos, falsa religião muçulmana, e vai ter muitos problemas, porque uma religião falsa é algo muito sério para um povo. Estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tens a vida eterna e vós outros que creis em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o pedido que lhe temos feito. Então aqui Jesus está dizendo, e João está concordando, dando testemunho que Jesus disse era verdadeiro, que ele disse, pedi em meu nome e do Pai será feito. Mas Jesus diz, insisti naquela petição, porque uma hora Deus se incomoda com a sua oração e manda. Então a fé tem dois níveis, né? Um é de você obedecer a palavra, a outra é o fenômeno, quando Deus manda o anjo, quando Deus manda o Espírito Santo realizar o teu pedido. E aí quando Deus manda o Espírito Santo, manda o anjo, o teu pedido de cura, de libertação, de paz, de fé, ele acontece, ninguém pode impedir. Veja, agora tivemos um ataque aí, né? Muito bem sucedido para prender um terrorista, narcotraficante, ditador de um país, e o presidente desse país que entrou para sequestrar, tomar aquele narcoterrorista que estava matando no seu país por drogas, foi muito bem sucedido. Veja, se um homem consegue fazer um plano e é bem sucedido nesse mundo do diabo, imagina Deus quando manda seus anjos, né? Ele não erra nenhuma. Se alguém vira seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Os que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e é pecado não para a morte. Sabemos que há pecado para a morte quando a pessoa não se arrepende, a alma fica tão endurecida que não adianta falar. A pessoa não tem arrependimento. Esse é o pecado para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, aquele que não está nesse pecado para a morte, ele se arrepende do pecado e não vive mais no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus e o guarda, e o maligno não lhe toca. E aí o demônio perde o poder sobre aquela pessoa que se arrepende. Mas aquela que não se arrepende, o demônio mantém o seu poder sobre ela e sobre a alma daquela pessoa. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é no maligno. Então todo mundo está escravizado quando não tem Cristo, todo aquele mundo que não tem Cristo, que vive no pecado, que não se arrepende do pecado, da droga, do vício, né, do terrorismo, está na mão do maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Então a vida eterna foi manifesta, agora no sudário a inteligência artificial revelou que o sudário é verdadeiro e revelou muito interessante, é que a energia o corpo de Jesus foi desmaterializado e foi criado ali um novo homem, uma nova humanidade que não se conhecia nem se sabia. E aquele corpo, a nova humanidade, é a nova física. Então ninguém tem agora a tabela periódica da física e da química do céu, né? Não temos isso aí. Deus é um mistério total. Ele não deu essa ciência do corpo celeste, só Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e aquele que ama, aquele que o gerou também, ama o que dele foi gerado. Claro, e lógico, segue-se o movimento da graça e fonte de Deus, que é amor e se expande em glória com Cristo, com luz. Já estou lendo as notas, verso 2 das notas. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Devemos nos julgar
a nós mesmos antes de chegar ao nosso juízo particular e pessoal diante de Cristo. Por isso, cada dia confessamos nossos pecados a Deus e peçamos em nome de Jesus misericórdia de tudo que precisamos na caminhada da fé e graça. Seja força, recursos, gente amiga, máquina e às vezes crédito, porque este é o amor de Deus. Guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Sim, sua luz é leve, seu fardo e jugo suave, como uma veste branca e um colar de pérolas nos nossos ombros. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tratemos objetivos das nossas vidas, não é o suicídio, nem desespero, nem desesperança, mas é a fé e esperança vencedora em Cristo, que vence o mundo e nos consola, e livre de todo o mal. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Muitos nesse mundo não creem, outros tantos blasfemam, mas nós seguimos testemunhando que Jesus é o Filho Salvador e Deus, mesmo com o Pai e o Espírito Santo. Jamais calaremos nosso último fôlego e palavra. Este é aquele que veio para a água e sangue. Jesus não apenas a água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Não basta celebrar a palavra, é preciso comer a carne e beber o sangue eucarístico com fé. Frequentando, realizado frequentemente a fé com o Espírito Santo, que testifica desta vida de milenar. Seja católico, evangélico, apostólico e agora apocalíptica, né, milenar, que nós estamos vivendo essa vida já prestes ao milênio, começar o milênio do reino de Jesus em Jerusalém. Os judeus já estão voltando para receber o príncipe rei de Israel, das 12 tribos de Israel, porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Jesus é o verbo, a palavra do Pai para as almas e os anjos no céu, o Senhor. E eles são um e inerrantes, mas misericordiosos. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam em um, e o Espírito Santo inspira a palavra do Evangelho e o rito eucarístico, também os ritos dos sacramentos, né, da confissão, sacramento da comunhão, sacramento da comunicação. Todas as vontades de Deus é um sacramento, né, em si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus que ele testificou de seu Filho. É tremendo o testemunho do céu que o Pai dá de seu Filho na terra, apesar das singularidades históricas, da distância de milênios. Esse testemunho chegou a nós, nossas mãos, a mãos, a meio da corrigida fiel. Se sabemos que o inferno e o pecado cobrem este mundo, concluímos que este fato é um fenômeno e milagre de infinda administração e demonstração do amor de Deus por nós. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho, aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu ao seu Filho. Quando cremos no Evangelho, o Espírito da vida que nos move confirma. Então, o testemunho do Espírito confirma toda a verdade do Evangelho, a preservação, no texto Recepto, Majorético, e agora, de graça ao Dr. Pickering, também na família 35. Nós temos o que foi falado, autóctone, comprovado probabilisticamente, 95% de certeza, aquelas palavras repetidas pelos apóstolos de Jesus. E é esse o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Não está em nenhuma outra religião, a não ser a religião de Cristo, de Deus Jesus. Mas cuidado com o tipo de pregação de pastor e igreja que você frequenta e das doutrinas que os pastores e os padres ensinam. Confirme com as Escrituras e com o testemunho do Espírito Santo. Deus não ficou calado nem parado quando caímos no engano de Eva e Adão e do diabo. O Pai, por amor, proveu o evangelho de seu Espírito Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Aquele que diz que é de Deus, que tem Deus dentro de si. Mentira, hindu, né? Yoga, islamismo. Mentira, se ele não tem Jesus em si, não tem o Deus também verdadeiro. Então ele tem demônio. O Espírito Santo também é filho do Pai e do Filho Jesus. Portanto, Jesus tem poder em si mesmo para gerar a igreja ressurreta, mas o faz juntamente com as duas pessoas da Trindade. Também tenhamos segundo a vida eterna e a provisão do seu poder. Estas coisas vos escrevi a vós, que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna e para que creais em o nome do Filho de Deus. Nossas forças são fracas,
e não a controlamos, mas com a graça de Deus, Ele conduz-nos em sucesso e vitória progressiva e maravilhosa. Nós temos que dominar nossa carne, fugir das ciladas do diabo, da violência do mundo. O Espírito Santo e a palavra nos conduz nessa vitória e triunfo. E esta é a confiança que temos nele, que é pedimos alguma coisa conforme sua vontade, ele nos ouve. Esta confiança cresce progressivamente com a fé e o conhecimento do Evangelho. E não podemos desacreditar na operação destes milagres, dessas petições hoje. Esta desconfiança que cessaram os milagres é errado, destrói a nossa fé. E muitas igrejas estão pregando isso, é mentira. Só que nós temos que bater, nós temos que crer no poder do Espírito, do sangue, da palavra, para expulsar demônio, queimar demônio, tirar demônio da vida da gente, curar os enfermos, libertar os escravizados do diabo, das falsas religiões e das falsas doutrinas e pregações dos falsos pastores, dos falsos padres. E sabemos que Ele nos ouve o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos, da falsa ciência, das falsas ideologias, das falsas filosofias. Jesus nos dá mais que pensamos, mas há mistério no tempo. Se alguém vir o seu irmão pecar, um pecado que não seja para a morte, deverá orar e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. É um pecado cujo não é para a morte. Há pecado que é para a morte. Esse não digo que devemos orar por este. Então a gente tem que ter cuidado de não desperdiçar nossas orações. Quando o coração é muito duro, não se arrepende do pecado. Esse pecado para a morte é blasfemar contra o Espírito Santo, com o nome de Jesus, como os fariseus chamaram Jesus de Beelzebul, das moscas, né, dos demônios da mosca de olho vermelho. E aqui Jesus disse, olha, se você me chamar disso, você vai para o inferno, porque eu sou o único que posso te salvar deles. Se você acha que eu sou igual a eles, eles vão vir te levar, né? Toda injustiça é pecado, mas há pecado que é para a morte. Pecado mortal leva a alma da graça de Deus, mas com arrependimento, esse pecado leva algum tempo para restaurar a comunhão com a graça de Deus. Então há pecados que caem da graça de Deus, mas não são da morte. O coração ainda aceita o arrependimento, às vezes demora, às vezes tem muitos prejuízos, mas a alma, no final, como disse Paulo, passando por um fogo de purificação, ela ainda alcança a salvação. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas há pecado. O que é nascido de Deus guarda em si mesmo, Deus o guarda e o maligno não lhe toca, com a graça de Deus nos socorrendo, nos ajudando. Podemos consultar a Deus e analisar os nossos pensamentos, atitudes com a palavra de Deus, a pregação e até a leitura, a oração, o louvor, para não pecarmos. Nós sabemos que somos de Deus e todo mundo já é no maligno. O sistema do mundo, da besta, do mal, os Estados Unidos com seus aliados, da terra, a Rússia com seus aliados, o dragão, a China, e o anticristo que vem da Turquia, com a OTAN, a Europa, né, a mulher montada em 10 reinos, por isso os poderes deste mundo são malignos e não santos e bondosos, misericordiosos como o reino de Jesus, que virá e se vingará, zerando o poder das nações e colocando todos os cristãos fiéis no poder das nações da cidade, e amarrando os demônios, Beelzebul, no inferno das trevas do fogo e do enxofre, lago da imundície. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para podermos conhecer aquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 20, verso. Jesus é o nosso guia da verdade, nenhum outro é, mas a vida é a vida, só Ele é divino. Ele é a vida divina, só Ele é a própria fonte da vida. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Se um cristão adora Maria como o Espírito Santo de sua graça, de quem Maria recebeu, se ela foi a própria fonte, se o Espírito Santo vier como mulher, ou pomba, ou uma mão, senão uma pneufonia, é a aparição do Espírito Santo como uma forma, e é como o próprio verbo, filho, mas só se não contradizer o evangelho com mensagens falsas, porque foi Jesus e não Maria, a pneufonia que apareceu em Damasco e converteu a Paulo. Então, por que Jesus viria como Maria? Ele vem como ele é, né? E o Espírito Santo pode ter uma pneufonia, como um anjo, como uma mão no Antigo Testamento ele apareceu, ou como um anjo maravilhoso, como ele apareceu a Manoá.
Então a pneufania é diferente da cristofania, que é a aparição de Jesus mesmo. O Espírito Santo também é Jesus mesmo, mas não na forma de Jesus, né? Jesus tem um corpo como o nosso, de 24 cromossomos, 23 da mãe da Virgem Maria e um de Y do Pai. Quando ele desmaterializou, suponho que ele mantenha esses cromossomos, mas aí nós não conhecemos a genética do corpo celeste, porque hoje o Jesus ele foi desmaterializado no sudário e uma energia de 40 bilionésios de segundo, uma energia quase infinita, desmaterializou todos os átomos do seu corpo e rematerializou num novo corpo, com uma física e uma química do céu. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 52, tem um corpo de química e física celeste que nós não conhecemos, não é a tabela de Mendeleev daqui que funciona, nem a tabela quântica, nem as fórmulas quânticas que funcionam, de Bohr e de outros autores. Não é a fórmula de Einstein que funciona, mas é a física, a química do céu, de Deus, que Deus não revelou, ele não fez uma faculdade sobre a química e a física do céu para a gente tirar um diploma de graduação. Então é um mistério da fé de Cristo que é mostrado no sudário para nós crermos. Então se você quer esse Jesus que é a vida, que é a fonte, quer se arrepender dos seus pecados, ser cristão, largar as falsas religiões, espiritismo, hinduísmo, islamismo, budismo, cuidado com essas imagenzinhas do Oriente de elefante, Deus elefante, Buda, de barriga e coisas assim. Tome cuidado com isso aí, não bote isso aí na sua casa não, coisa falsa. Ponha Cristo crucificado, a luz, o sacramento, a Santa Ceia, né, o menorado do templo, né, de Deus no céu. Então bote coisas que são sagradas ao cristianismo, não coisas falsas, caveira na pele, tatuagem, não faça isso não. Nem defenda isso. Tem pastor que defende isso aí, dizendo que não tem nada a ver. Tem a ver sim. De repente pastor, tu faz uma tatuagem de borboleta e é de uma facção criminosa, um código, um palhaço, e até corre o risco de entrar na facção inimiga e ser morto. Então, tatuagem não é brincadeira, não se faz, pisse, essas coisas também não se faz. Nós temos o corpo templo do Espírito Santo, também não praticamos cremação. Tem pastor, tem padre, diz, não tem nada, não, mas não faço, é uma alternativa, uma opção. Tem sim, nós nunca fizemos isso, o cristianismo nunca fez, a Bíblia nunca fez isso. Pelo contrário, quem era cremado era inimigos, né? E em Amós 2 você pode ver que Deus não gostava de cremação, nem mesmo dos inimigos. Imagine da sua própria cremação, dos parentes da sua família. Não faça isso, pelo amor de Deus. Estude sobre esse tema e não vá praticando coisas erradas que estão até ensinadas na igreja hoje, né? Lamentavelmente nós temos que denunciar, não porque a gente queira mal as igrejas, pelo contrário, queremos que elas se arrependam, corrijam sua doutrina para o que é verdadeiro, para o que é pelo Espírito Santo, para o que é de Deus. Por isso nós gravamos essas aulas tão demoradas. Hoje eu demorei para gravar essa aula. 2 horas eu acordei, não dei força para gravar, depois eu fui dormir de novo, 5 horas acordei, não dei força para gravar, agora 10 horas que eu estou tendo força para gravar essa aula, para você não perder essas verdades, não perder sua alma, não perder a alma dos seus parentes, sua vida, e ter prejuízo, dolo na sua alma, né? Muitas vezes a pessoa tem uma dívida, vai com um facão ali, fere, corta o outro e diz, eu fiz isso porque está me devendo. Mas o juiz não vai querer saber se está devendo, vai saber se o facão era seu, que foi você que fez aquele corte, se tem testemunho, você vai preso. Você não pode cobrar dívida dessa maneira. Você tem um tribunal, você tem um advogado, você tem um juiz, o outro tem direito de defesa, etc. Então, vivemos numa civilização e não numa selva de feras, né, de cães, né? Se bem que nós já somos uma espéciezinha de cão, né? A gente come a carne e o corpo de Jesus, mas é para a nossa salvação. Antigamente, os cães, eles comiam o quê? O cordeirinho que ficava lá para trás da manada. Ele pegava o cordeirinho para se alimentar. Por isso que Deus, eu acho que fez essa analogia que nós devemos comer a carne e o sangue de Jesus, como um cordeirinho, como um cãozinho que come aquele cordeirinho para se alimentar, para viver, para crer, né? No nosso caso, na vida espiritual, um símbolo, a carne e o sangue verdadeiro, é a alma e o corpo de Jesus, mas espiritualmente, né? É um proveito do Espírito Santo ali. Ali não é só matéria, ali tem o Espírito Santo agindo por ali, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo age pela palavra de Jesus, não é palavra de qualquer homem. Ele falou em João capítulo 6, você vai ver que não é mentira. Jesus disse, a minha carne é meu sangue, mas no Espírito, né? No Espírito. Não é aquela matéria que se desfaz logo na boca depois que você toma e bebe, mas o Espírito que age naquela matéria. E às vezes tem um milagre eucarístico, aquela matéria, quando o padre, né, que vai celebrar, nunca vi protestante acontecer esse milagre, certo? Talvez eu tenha acontecido uma vez, mas não tenho notícia de protestante ter havido esse milagre da transubstanciação. Mas tem padres aí que, quando duvidaram, Jesus transformou aquele pão, aquele vinho em sangue e
carne do coração. Não é tipo AB, parecido com Deus. O Castanhão, você pode ver. Doutor Roberto, acho que é Roberto Castanhão, né? O Milagre de Buenos Aires. Procura no YouTube e assista aquele milagre eucarístico. Muito bonita a história. Papa Francisco era arcebispo de Buenos Aires quando ele tratou dessa pesquisa científica da uma Eucaristia que transformou em carne e sangue de Jesus Cristo o coração do ventrículo direito. Amém? Então é isso que nós estamos ensinando, pregando. Então, se você aceitou, se não aceitava Jesus, aceitou agora, deixou as falsas religiões, deixou o pecado, se arrependeu, recebeu o Espírito Santo, procura um batismo, a comunhão cristã. E se você já é nosso irmão em igreja em Cristo, abençoe Deus Pai, eu deixo a nossa bênção, agradeço, dê um like, compartilhe, faça seu comentário e também nós temos, sempre anunciamos aqui, temos um pendrive para o Grupo Cruz e Força somente, de 170 arquivos e 92 aulas, manda o endereço, R$40 o pendrive, mais a despesa do correio, manda para você o curso de áudio, você vai poder ouvir enquanto prepara a sua refeição. Eu deixo então, finalmente, obrigado pela assistência, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo para você e para a sua família. Demos glória, aleluia, porque Deus está limpando os ímpios da terra. Amém? Para 2026 ser bem abençoado para nós, todos os brasileiros e para toda a população da América do Sul, da Europa e até da Ásia. Um abraço e dorimente-me de paz sobre Jerusalém. E o fim dessas guerras malucas que estão acontecendo aí, né? Dê um tempo de paz. Abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com a luz e misericórdia do seu rosto e o resplendor de Jesus. Amém.